da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 40. Ouviu-se discreta batida à porta. O cardeal Vitório silenciou e observou a bandeja de chá ser trazida para uma mesa com embutiduras de metal e carapaça de tartaruga. Está vendo, Ralph? Desde os dias que passei na Austrália, apeguei-me ao hábito do chá da tarde. Fazem-no muito bem em minha cozinha, embora nem sempre fosse assim. Estendeu a mão quando o arcebispo Ralph fez menção de mover-se na direção do bule. Ah, não, eu mesmo servirei. Agrada-me fazer o papel de mamãe. Vi grande quantidade de camisas pretas nas ruas de Gênova e de Roma, disse o arcebispo Ralph, enquanto o cardeal Vitório servia o chá. São as cores especiais do Dutzy. Teremos dias muito difíceis pela frente, meu Ralph. O Santo Padre é inflexível na determinação de evitar o rompimento entre a Igreja e o governo secular da Itália. E tem razão, como tem razão em todas as coisas. Aconteça o que acontecer, precisamos continuar livres para prestar serviços a todos os nossos filhos, ainda que uma guerra signifique divisão dos nossos filhos, de modo que uns combatam como outros em nome de Deus. E em nome de um Deus católico. Onde quer que estejam nossos corações e nossas emoções, precisamos tentar sempre conservar a Igreja afastada de ideologias políticas e rixas internacionais. Eu quis trazê-lo para cá porque posso fiar-me de que seu rosto não revelará o que seu cérebro estiver pensando, seja o que for que seus olhos estiverem vendo, e porque você possui o espírito mais diplomático que já encontrei num sacerdote. O arcebispo Ralph sorriu com tristeza. Você favorece minha carreira apesar de mim mesmo, não é verdade? Eu gostaria de saber o que me teria acontecido se não o tivesse conhecido. Você se teria tornado arcebispo de Sydney, um belo posto e muito importante, retrucou sua eminência e sorriu, mostrando um dente de ouro. Mas os caminhos de nossas vidas não estão em nossas mãos. Nós nos conhecemos porque tínhamos de nos conhecer, como tínhamos agora de estar trabalhando juntos para o Santo Padre. Pois não vejo luz no fim do túnel, disse o arcebispo Ralph. Creio que o resultado será o eterno resultado da imparcialidade. Ninguém gostará de nós e todos nos condenarão. Sei disso, e sua santidade também sabe, mas não podemos fazer outra coisa. E nada nos impede de rezar em segredo pela rápida queda do Dulce e do Führer, não é mesmo? Acredita que realmente haverá guerra? Não vejo possibilidade alguma de evitá-la. A gata de sua eminência saiu altivamente do canto ensolarado em que estivera dormitando e saltou, um tanto canhestra, pois estava velha, para o colo escarlate e cintilante. Ah, Sheba, diga alô ao seu velho amigo Ralph que você costumava preferir a mim. Os satânicos olhos amarelos olharam com altivez para o arcebispo Ralph e fecharam-se. Os dois homens puseram-se a rir. Drogheda possuía um aparelho de rádio. O progresso chegara finalmente a Gillingbone na forma de uma estação de rádio da Australian Broadcasting Commission, e assim surgia alguma coisa para rivalizar com a linha telefônica como entretenimento de massa. O aparelho, propriamente dito, era um objeto feio, metido numa caixa de nogueira e colocado sobre um armáriozinho encantador na sala de estar, ficando as baterias de automóvel, que eram sua fonte de energia, escondidas dentro do armário. Todas as manhãs, a senhora Smith, Fi e Maddie ligavam-no para ouvir as notícias do distrito de Gillingbone e a previsão do tempo. E todas as noites, Fi e Maddie ligavam para ouvir as notícias nacionais da ABC. Como era estranho ver-se instantaneamente em contato com o que ia lá fora.
ouvir falar em inundações, incêndios, chuvas em toda parte do país, numa Europa intranquila na política australiana, sem a ajuda de Blue Williams e dos seus jornais velhos. Quando o Noticiário Nacional de sexta-feira, dia 1º de setembro, anunciou que Hitler invadira a Polônia, somente Fi e Med estavam em casa para ouvi-lo, e nenhuma das duas lhe prestou atenção. Durante meses, houvera especulações nesse sentido. Além disso, a Europa ficava a meio mundo de distância. Numa relação com Drógueda, que era o centro do universo, mas no domingo 3 de setembro, todos os homens tinham vindo dos pastos para ouvir o padre Wat Thomas dizer a missa e estavam interessados na Europa. Nem Fi nem Med pensaram em contar as notícias de sexta-feira, e padre Watt, que o poderia ter feito, saiu apressado para Nahegang. Como sempre, o rádio estava sintonizado, naquela noite, no Noticiário Nacional. Mas em vez de entonação britânica e decidida do autor, ouviu-se a voz polida e indisfarçavelmente australiana do primeiro-ministro Robert Gordon Menzies. Concidadãos australianos, tenho um melancólico dever de informá-los oficialmente de que, em consequência da invasão da Polônia pela Alemanha, a Grã-Bretanha declarou guerra a esse país e, em resultado disso, a Austrália também está em guerra. Pode-se presumir que a ambição de Hitler não é unir todo o povo alemão sob um governo só, mas colocar sob esse governo tantos países quantos puder sujeitar pela força. A continuar esse estado de coisas, não poderá haver segurança para a Europa nem paz para o mundo. Não haja dúvida de que onde estiver a Grã-Bretanha, lá estarão os povos de todo o mundo britânico. Nossa capacidade de resistir, bem como a da Mãe Pátria, será fortalecida se conservarmos nossa produção, se continuarmos com nossos entretenimentos e negócios, se mantivermos os atuais níveis de emprego e, com tudo isso, a nossa força. Sei que, apesar das emoções que nos invadem, a Austrália está pronta para ir até o fim. Conceda a Deus, em sua misericórdia e compaixão, que o mundo se liberte logo dessa agonia. Houve um longo silêncio na sala de estar, interrompido pelos tons megafônicos de um discurso em ondas curtas de Neville Chamberlain dirigido ao povo britânico. Fi e Med olharam para os seus homens. Se contarmos Frank, somos 6, disse Bob no meio do silêncio. Todos nós, exceto Frank, trabalhamos na terra, o que quer dizer que não nos deixarão servir. Dos nossos pastores atuais, calculo que 6 queiram ir e 2 queiram ficar. Eu quero ir, disse Jack com olhos brilhantes. Eu também, disse Hugh sôfrego. E nós também, disse James em seu nome e em nome do silencioso Patsy. Mas todos olharam para Bob, que era o patrão. Temos de ser sensatos, tornou ele. A lã é artigo de primeira necessidade numa guerra e não serve apenas para roupas. Usa-se também no acondicionamento de munições e de explosivos para uma porção de coisas estranhas que nem imaginamos. Além disso, temos gado de corte, que fornece carne, e as ovelhas e carneiros velhos, que dão peles, cola, sebo, lanolina, todos artigos de primeira necessidade em tempo de guerra. Por isso não podemos sair e abandonar Drógueda à própria sorte, seja o que for que desejemos fazer. Com uma guerra em andamento, já será dificílimo substituir os pastores que perdermos. A seca chegou ao 3º ano. Nós já começamos a cortar o fato, e os coelhos estão nos deixando loucos. Por enquanto, nosso lugar é aqui em Drógueda. Menos emocionante, talvez, do que entrar em ação, mas igualmente necessário. Os rostos masculinos esmoreceram. Os femininos se iluminaram. E se isso durar mais do que o velho Bob Ferragusa acha que vai durar? Perguntou Hugh, dando ao primeiro-ministro seu apelido nacional. Bob pensou intensamente e o rosto marcado pelas intempéries encheu-se de rugas. Se as coisas piorarem e continuarem por muito tempo,
Calculo que quando tivermos 2 pastores, poderemos poupar 2 cleres, mas só se Madge estiver disposta a voltar ao trabalho e incumbir-se dos pastos internos. Será terrivelmente difícil, e numa época boa seria totalmente impossível. Mas com esta seca, acredito que 5 homens e Madge, trabalhando 7 dias por semana, darão conta de Drogheda. Entretanto, isso é pedir muito a Madge, que já tem 2 filhos pequenos. Se tiver de ser feito, Bob, terá de ser feito, disse Madge. A Sra. Smith não se incomodará de fazer a parte dela tomando conta de Justine e de Dan. Quando você disser que sou necessária para manter Drogheda em plena produção, passarei a me encarregar dos pastos internos. Então somos nós 2 os que podem ser poupados, disse Jim sorrindo. Não, somos Hugh e eu, atalhou Jack depressa. Pensando bem, devem ser Jeans e Patsy, disse Bob lentamente. São os mais moços e menos experientes como pastores, ao passo que como soldados seremos todos igualmente inexperientes. Mas vocês agora só têm 16 anos, rapazes. Quando as coisas piorarem, teremos 17, interveio Jeans. Pareceremos mais velhos do que somos, de modo que não nos será difícil alistar-nos se levarmos uma carta sua com o aval de Harry Gold. Bem, por enquanto ninguém vai a parte alguma. Vamos ver se conseguimos aumentar a produção de Drogheda, apesar da seca e dos coelhos. Saindo da sala em silêncio, Madge subiu ao quarto das crianças. Dan e Justine estavam dormindo, cada qual num berço pintado de branco. Ela passou pela filha e parou ao lado do filho, contemplando-o por um longo momento. Graças a Deus você é apenas um bebê, disse ela. Passou-se ainda quase um ano antes que a guerra invadisse o pequeno universo de Drogheda. Um ano durante o qual os pastores, um por um, deixaram a fazenda. Os coelhos continuaram a multiplicar-se, e Bob lutou com denodo para que os livros mostrassem resultados dignos de um esforço de guerra. Mas no princípio de junho de 1940, chegaram as notícias de que a Força Expedicionária Britânica evacuara o continente europeu em Dunkerque. Voluntários para a Segunda Força Imperial Australiana apareceram aos montes dos centros de recrutamento, e entre eles James e Patsy. 4 anos percorrendo os pastos de baixo para cima e de cima para baixo, com chuva e com sol, haviam tirado o aspecto juvenil dos rostos e dos corpos dos gêmeos, substituindo-o pela calma sem idade das rugas nos cantos dos olhos e das linhas que desciam do nariz à boca. Eles apresentaram suas credenciais e foram aceitos sem comentários. Os homens do interior eram populares, costumavam atirar bem, conheciam o valor da obediência e eram rijos. Jeans e Patsy tinham se alistado em Dubo, mas o acampamento seria em Ingleburn, nos arredores de Sydney, de modo que todos foram vê-los partir no noturno da correspondência. Cormac Carmichael, o filho mais moço de Eden, estava no mesmo trem pela mesma razão e destinava-se ao mesmo acampamento. As 2 famílias instalaram os seus meninos num compartimento de primeira classe por ali e ficaram sem jeito, morrendo de vontade de chorar, de beijar e de ter algo quente para lembrar, mas contidos pela peculiar aversão britânica à expansividade, ficaram em silêncio. A grande locomotiva C-36 a vapor mugiu tristemente e o chefe da estação principiou a soprar no seu apito. Madge inclinou-se para beijar os irmãos no rosto, contrafeita. Depois fez o mesmo com Cormac, parecidíssimo com o irmão mais velho, Connor. Bob, Jack e Hugh apertaram 3 mãos jovens diferentes, chorando. A Sra. Smith foi a única que deu os beijos e abraços que todos estavam loucos para dar. Eden Carmichael, a esposa e a filha ainda bonitona, embora já começasse a envelhecer, passaram pelas mesmas formalidades. Depois todos se viram fora da plataforma de Dili, quando o trem deu os primeiros arrancos. Os para-choques dos carros bateram uns nos outros e a composição iniciou sua marcha. Até breve, diziam todos, agitando grandes lenços brancos, até que o trem se converteu num rastro de fumaça na distância bruxuleante do poente.
Juntos, como haviam solicitado, Jeans e Patsy foram incluídos na crua e semi-treinada 9ª Divisão Australiana e embarcados para o Egito no princípio de 1941, a tempo de participarem da debandada desordenada de Benghazi. O recém-chegado general Erwin Rommel ajuntara seu peso formidável à ponta da gangorra em que se achava o eixo e encetara a primeira inversão na direção das grandes cíclicas investidas para um lado e para outro da África do Norte. E enquanto o resto das forças britânicas fugia ignominiosamente à frente do novo Afrika Korps de volta ao Egito, a 9ª Divisão Australiana foi incumbida de ocupar e defender Tobruk, posto avançado no território ocupado pelo eixo. A única coisa que tornava viável o plano era o fato de ser ainda a cidade acessível por mar e poder receber suprimentos enquanto os navios britânicos pudessem mover-se no Mediterrâneo. Os ratos de Tobruk ali ficaram escondidos em suas tocas durante 8 meses e viram Rommel atirar periodicamente contra eles tudo que tinha nas mãos, sem conseguir desalojá-los. Vocês sabem por que estão aqui? Perguntou o soldado Cole Stewart, lambendo o papel do cigarro e enrolando-o com displicência. O sargento Bob Malloy empurrou para cima o seu chapéu Digger a fim de poder ver o homem que formulara a pergunta. Não sei, disse sorrindo. Era uma pergunta que se fazia a miúde. Bem, é melhor do que limpar perneiras na maldita cadeia, disse o soldado James Clare, puxando um pouco para baixo os shorts do irmão gêmeo, de modo que pudesse descansar a cabeça confortavelmente na barriga macia e quente. Mas na cadeia a gente não fica levando tiros, objetou Cole, atirando o palito apagado de fósforo num lagarto que estava tomando sol. De uma coisa estou certo, companheiro, disse Bob, recolocando o chapéu na posição anterior para proteger os olhos do sol. Prefiro levar um tiro a morrer de tédio. Eles estavam confortavelmente instalados num abrigo de trincheira, seco e forrado de cascalhos, defronte do campo minado e das cercas de arame farpado que cortavam o canto sudoeste do perímetro. Do outro lado, Rommel se agarrava, obstinado, ao seu único pedaço do território de Tobruk. Uma grande metralhadora Browning, calibre 50, participava do abrigo com eles, com as suas caixas de munição bem arranjadas ao lado. Mas ninguém parecia muito enérgico nem muito interessado numa possibilidade de ataque. Os fuzis estavam encostados na parede e as baionetas cintilavam ao sol brilhante de Tobruk. Moscas zumbiam em toda parte, mas para os 4 camponeses australianos, Tobruk e o norte da África não reservavam surpresas em matéria de calor, poeira ou moscas. Ainda bem que vocês são gêmeos, James, disse Cole, atirando pedras no lagarto, que não parecia disposto a arredar pé. Até parecem 2 baiacus amarrados um no outro. Você está com inveja, sorriu James, batendo na barriga do irmão. Patsy é o melhor travesseiro de Tobruk. Sim, está muito bem para você. Mas o que diz o pobre Patsy? Vamos, Arpo, diga qualquer coisa, provocou Bob. Os dentes brancos de Patsy apareceram num sorriso, mas como sempre, ele permaneceu em silêncio. Todos haviam tentado fazê-lo falar, mas ninguém conseguira arrancar-lhe mais do que um sim ou um não essenciais. Em consequência disso, quase toda a gente o chamava de Arpo, por causa do irmão Marx, que também não falava. Vocês souberam da novidade? Perguntou Cole de repente. Qual? O pessoal da 7ª foi liquidado pelos 88 em Alfaia, o único canhão no deserto suficientemente grande para acabar com um australiano. Fura aqueles tanques enormes como uma criança enfiando um dedo no bolo. Essa não, conte outra, disse Bob cético. Sou sargento e não soube de nada.
Você, simples soldado, sabe de tudo? Pois ouça, companheiro, os alemães ainda não têm nada com força suficiente para liquidar uma brigada australiana. Eu estava na tenda de Morshed, onde fui levar uma mensagem do comandante quando ouvi a notícia pelo rádio. É verdade, sustentou Paul. Durante algum tempo ninguém falou. Cada habitante de um posto avançado, sitiado como Tobruk, precisava acreditar implicitamente que o seu lado tinha força militar bastante para tirá-lo dali. A notícia de Cole não foi muito bem recebida, sobretudo porque nenhum soldado em Tobruk fazia pouco de Rommel. Eles haviam resistido aos seus esforços para expulsá-los por acreditar tacitamente que o único combatente capaz de ombrear com o australiano era um Gurkha, e se a fé são 9/10 da força, eles se haviam sem dúvida revelado formidáveis. Malditos ingleses, disse James. O que precisamos na África do Norte é de mais australianos. O coro de assentimentos foi interrompido por uma explosão na orla do abrigo, que converteu o lagarto em pó e fez os 4 soldados mergulharem à procura da metralhadora e dos fuzis. Granada italiana vagabunda, é só barulho, disse Bob com um suspiro de alívio. Se fosse uma especial de Hitler, a esta hora estaríamos tocando harpa para a alegria de Patsy, não é mesmo, Harpo? No início da Operação Cruzada, a 9ª Divisão Australiana foi evacuada e levada por mar ao Cairo, depois de um assédio cansativo e sangrento que parecia não ter realizado coisa alguma. Entretanto, enquanto a 9ª estivera enfiada nos buracos de Tobruk, as fileiras das tropas britânicas no norte da África, que não paravam de engrossar, se haviam transformado no 8º Exército Britânico e seu novo comandante era o general Bernard Law Montgomery. Fi usava um brochezinho de prata em que se via o emblema do sol nascente da AIF, presa a 2 correntes debaixo dela. Balançava uma barra de prata, sobre a qual luziam 2 estrelas de ouro, uma para cada filho combatente. O broche dizia a todas as pessoas com as quais se encontrava que ela também estava contribuindo para o esforço de guerra do país. Como nem o marido nem o filho eram soldados, Maddie não tinha o direito de usar um broche igual. Chegara-lhe uma carta de Luke informando-a de que continuaria cortando cana. Ele achava que ela gostaria de sabê-lo para o caso de vir a preocupar-se com a hipótese do seu alistamento. Não havia a menor indicação de que ele se lembrasse de uma única palavra do que ela lhe dissera, naquela manhã, na hospedaria de Ingham. Rindo-se com expressão de cansaço e sacudindo a cabeça, ela deixou cair a carta no cesto de papéis de Fi, perguntando a si mesma, ao fazê-lo, se Fi se preocupava com os filhos que tinham pegado em armas. O que pensava ela realmente sobre a guerra? Mas Fi nunca dizia uma palavra, embora usasse o broche o dia inteiro, todos os dias. Às vezes chegava uma carta do Egito, que se esfrangalhava quando era aberta sobre a mesa, porque as tesouras do censor a haviam enchido de buraquinhos retangulares bem feitinhos, onde antes figuravam os nomes de lugares ou de regimentos. A leitura das cartas consistia em grande parte no ajuntar pedacinhos tirados virtualmente do nada, mas servia a um propósito que eclipsava todos os outros. Enquanto chegassem as cartas, os meninos estavam vivos. Não choveu. Dir-se-ia que os elementos divinos conspirassem para frustrar a esperança, pois 1941 foi o 5º ano de uma seca desastrosa. Maddie, Bob, Jack, Hugh e Fi estavam desesperados. A conta de Drógueda do banco era grande e daria para comprar toda a forragem necessária à conservação dos carneiros, mas estes, em sua maioria, não queriam comer. Cada rebanho tinha um líder natural, o Judas. Só quando se conseguia persuadir o Judas a comer é que se podia ter alguma esperança de que os outros imitassem. Mas às vezes, nem mesmo a vista de um Judas mastigando bastava para incutir no resto do rebanho o desejo de emulá-lo.
de modo que Drógueda, malgrado seu, também estava tendo a sua cota de sangria. Todo o capim se fora. O solo era agora uma terra inculta, escura e rachada, aliviada apenas por grupos cinzentos e castanhos de árvores. Além das espingardas, eles agora levavam facas para os pastos, e quando viam um animal caído, alguém lhe cortava o pescoço a fim de poupar-lhe uma morte prolongada, depois que os corvos lhe arrancassem os olhos. Bob trouxe mais gado para a fazenda e estabulou para manter o esforço de guerra de Drógueda. Não se poderia nem pensar em lucro com o preço da forragem, pois as regiões agrárias mais próximas estavam sofrendo tanto com a falta de chuvas quanto as regiões pastoris mais distantes. O rendimento das colheitas era baixíssimo. Chegara, contudo, ordem de Roma para que eles fizessem todo o possível, sem atentar para o custo. O que Mede mais lamentava era o tempo que perdia trabalhando nos pastos. Drógueda conseguira reter apenas um dos seus pastores, e por ora não se tinham feito substituições. A grande escassez da Austrália sempre fora a mão de obra. Por isso, a menos que Bob lhe notasse a irritabilidade e a fadiga e lhe desse um domingo de folga, Mede mourejava nos pastos 7 dias por semana. Entretanto, para poder dar-lhe uma folga, Bob precisava trabalhar dobrado, de modo que ela procurava não demonstrar sua exaustão. Nunca lhe ocorreu que poderia simplesmente recusar-se ao trabalho de pastor, apresentando os filhos como desculpa. Eles estavam sendo muito bem tratados e Bob precisava mais dela do que eles. Faltava-lhe a intuição para compreender que seus bebês também tinham necessidade dela, e supunha que o seu desejo de estar com ela era puro egoísmo, visto que eles se achavam tão bem cuidados por mãos amorosas e familiares. O seu desejo era egoísta, dizia entre si. Nem possuía ela a espécie de confiança capaz de persuadi-la de que, aos olhos dos filhos, ela era tão importante quanto eles o eram para ela. Por isso se esfalfava nos pastos e por semanas a fio só via os filhos depois que estes, deitados, já se preparavam para dormir. Todas as vezes que Mede olhava para Dani, seu coração pulava. Era uma linda criança. Até os estranhos nas ruas de Dílio notavam quando o fio levava à cidade. Com uma expressão sempre risonha, possuía uma natureza curiosa, misto de tranquilidade e felicidade profunda e segura. Parecia ter crescido, assumido sua identidade e adquirido conhecimento de si mesmo que a nenhum dos filhos da dor é dado ter, pois raro se enganava em relação às pessoas ou às coisas, e nada o exasperava nem assombrava. Para a mãe, sua semelhança com Ralph era às vezes assustadora, mas aparentemente ninguém mais a notara. Fazia muito tempo que Ralph saíra de Dili, e embora Dani lhe possuísse os traços e a constituição, uma grande diferença tendia a confundir a semelhança. Seu cabelo não era preto como o de Ralph, mas de um ouro pálido, e não da cor do trigo nem do poente, mas da cor do capim de Drógueda, isto é, ouro com tons prateados e bege. Desde o momento em que pôs os olhos nele, Justine passou a adorar o irmãozinho. Nada era bom demais para Dani, nada era muito difícil de ir buscar ou de trazer para ele. Depois que o menino principiou a andar, ela nunca mais saiu do seu lado, o que deixou Mede muito agradecida, pois já a preocupava a idade da Sra. Smith e das criadas, que estavam ficando velhinhas e não podiam manter uma estreita vigilância sobre o garotinho. Num dos seus raros domingos de folga, Mede pôs a filha no colo e falou-lhe seriamente sobre a tarefa de cuidar de Dani. Não posso ficar aqui na sede para vigiá-lo, disse ela, de modo que tudo depende de você, Justine. Ele é seu irmãozinho e você precisa estar sempre atenta, zelando para que ele não corra perigo e não se meta em encrencas. Os olhos claros, muito inteligentes, nada tinham da atenção instável típica das crianças de 4 anos. Justine fez um aceno afirmativo com a cabeça. Não se preocupe, mamãe, disse enérgica. Sempre tomarei conta dele para você. Eu mesma queria poder fazê-lo, suspirou Mede. Eu
Eu não, tornou a filha presunçosa. Gosto de ter Dani só para mim, por isso não se preocupe, não deixarei que nada lhe aconteça. Maddie não se sentiu confortada com a afirmação, por mais tranquilizante que fosse. Aquela coisinha precoce ia roubar-lhe o filho e não havia meio de evitá-lo. Ela voltaria aos pastos enquanto Justine protegeria Dani, despojada pela própria filha, que era um monstro. A quem diabo ela havia puxado? Não fora Luke, não fora ela, não fora a Fi. Pelo menos nesses dias ela já sorria e já ria. Só depois dos 4 anos começou a achar graça em algumas coisas, o que deveu provavelmente a Dani, que se ria desde criancinha. Vendo-o rir, ela também se pôs a rir. Os filhos de Maddie viviam aprendendo um com o outro, mas era mortificante saber que poderiam passar perfeitamente sem a mãe. Quando este maldito conflito terminar, pensou Maddie, ele estará velho demais para sentir o que deveria sentir por mim. Sempre se entenderá melhor com Justine. Por que será que todas as vezes em que penso ter conseguido o controle da minha vida acontece alguma coisa? Eu não pedi esta guerra nem esta seca, mas as duas acabaram chegando para mim. Talvez fosse uma boa coisa o período difícil por que Drogheda estava passando. Se tudo tivesse sido mais fácil, Jack e Hugh já se teriam alistado há muito tempo. Mas do jeito como iam as coisas, não lhe restava outra alternativa senão lutar e salvar o que pudessem da seca, que viria a chamar-se a Grande Seca. Mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de terra, de cultura e de pastagens tinham sido afetados, desde Vitória, no sul, até as invernadas de Mitchell, onde o capim atingia a cintura de um homem, no território do norte. Mas a guerra rivalizava com a seca em termos de despertar a atenção. Com os gêmeos na África do Norte, a gente da fazenda seguia, com dolorosa ansiedade, a luta que ora avançava, ora recuava na Líbia. Descendentes de operários, ardentes apoiadores do trabalhismo, todos detestavam o governo atual, liberal no nome, porém conservador por natureza. Quando, em agosto de 1941, Robert Gordon Menzies renunciou ao cargo, reconhecendo que não poderia governar, eles exultaram. E quando, no dia 3 de outubro, o líder trabalhista John Curtin recebeu convite para formar um governo, essa notícia foi a melhor que Drogheda ouviu em muitos anos. Informações adicionais referentes às partes 40 a 44. Informações da parte 40. Camisas pretas. Os camisas pretas ou camisas negras foram organizados por Benito Mussolini como uma violenta ferramenta militar do seu movimento político. Os fundadores foram intelectuais nacionalistas, ex-oficiais militares, membros especiais dos Arditi e jovens latifundiários que se opunham aos sindicatos de trabalhadores e camponeses do meio rural. Duce, forma como era conhecido Mussolini, significa líder. Mussolini nasceu em 1883 e morreu em 1945. Foi um político, militar e ditador fascista italiano. Führer, termo alemão que significa condutor, guia, líder ou chefe, e está tradicionalmente associado a Adolf Hitler, que usou o termo para se designar líder da Alemanha nazista. Sheba, árvore citada na Bíblia. Dunkerque, cidade portuária no norte da França. Dubbo, cidade australiana. Ingleburn, subúrbio de Sydney, na Austrália. Benghazi, cidade da Líbia. Eixo. O Eixo foi uma aliança militar formada por Alemanha, Itália e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. O pacto entre os 3 países foi assinado em 27 de setembro de 1940 em Berlim. Afrika Korps,
Corpo da África alemão foi a força expedicionária da Alemanha durante a campanha do norte da África na Segunda Guerra Mundial. Tobruk, cidade da Líbia. Harpo. Harpo era um dos integrantes do grupo de comediantes estadunidense formado pelos irmãos Marx. Eles fizeram cinema, teatro e televisão. Harpo não era bom para memorizar diálogos, por isso não falava nas apresentações, mas ele não era mudo. Alfaia, cidade da Líbia. Morsheed, militar australiano. Gurkha, força de elite do exército britânico. Operação Cruzada. Foi uma operação militar britânica que ocorreu entre 18 de novembro e 30 de dezembro de 1941. Foi parte da campanha do deserto ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Cairo é a capital do Egito. Informações sobre a parte 41. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, nascido em 1882 e falecido em 1945, foi o 32º presidente estadunidense. Perigo amarelo. Foi uma metáfora racista e preconceituosa usada durante a Segunda Guerra Mundial para identificar os japoneses como uma ameaça. Pearl Harbor, base naval dos Estados Unidos no Havaí, e também o nome do ataque surpresa realizado pelo Japão contra a base em 1941. O ataque a Pearl Harbor marcou o início da participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Hong Kong é uma região administrativa da China. Singapura é um país asiático. Malaya ou Malásia também é um país asiático, assim como Filipinas. Estreito de Johor ou de Johor é um estreito que separa a Malásia de Singapura. Curtin, o nome todo é John Curtin, viveu entre 1885 e 1945 e foi um político australiano. Alexandria, cidade do Egito. Rommel, nome completo, Erwin Rommel, viveu de 1891 a 1944, foi um general nazista. Montgomery, refere-se a Bernard Law Montgomery. Nasceu em 1887 e morreu em 1976. Primeiro Visconde de Alemanha, oficial militar britânico. RAF é a Real Força Aérea Britânica. Shrapnel é um tipo de munição de artilharia. Graf von Sponeck, Hans Graf von Sponeck, viveu entre 1888 e 1944 e foi um tenente-general alemão. Lungershausen, nome completo, Karl Hans Lungershausen, viveu entre 1886 e 1975, foi um oficial alemão. Operação Tocha foi uma invasão do norte da África francesa realizada por forças britânicas e americanas em novembro de 1942. Raposa do Deserto é como ficou conhecido o general Rommel. El Alamein, cidade do Egito. Canto do Cisne. A expressão canto do cisne é uma metáfora que se refere à última tentativa de fazer algo grandioso por parte de uma pessoa antes da sua morte. Brisbane, cidade australiana. Lamingtons é um tipo de bolo australiano. Gazala refere-se à Batalha de Gazala, liderada por Rommel e combatida na Líbia. Castel Gandolfo é uma localidade italiana. Kesselring
Albert Kesselring. Nasceu em 1885 e faleceu em 1960, foi um militar alemão. Avignon ou Avignon é uma cidade francesa. Informações da parte 42. Cidade das Sete Colinas. No caso do livro, refere-se a Roma, mas existem outras cidades que foram fundadas sobre 7 colinas. Cidade Eterna. Forma como é conhecida Roma. Tchau. Em italiano, tchau pode significar olá ou tchau. Há um pequeno diálogo em alemão que diz o seguinte: Wie geht's? Du bist krank? Nein. Essas 3 falas significam o seguinte: como vai? Você está doente? Não. Guadalcanal é uma ilha do Oceano Pacífico. Atabrine é um tipo de medicamento. Também nessa parte são citadas várias cidades de Papua Nova Guiné, como Ulai, Finschhafen, Porto Moresby, Kokoda e outras. Bolshes refere-se aos bolcheviques, um grupo político que defendia uma mudança radical de política para o povo, defendendo uma revolução socialista armada, se fosse necessário. Informações da parte 44. Hirohito foi um imperador do Japão entre 1926 e 1989. Informações da parte 44. Marxista. Se diz daquele que segue o marxismo, que é um conjunto de concepções elaboradas por Karl Marx. Marx viveu entre 1818 e 1883, e Friedrich Engels, que viveu entre 1820 e 1895. Essas concepções que estão baseadas na economia política inglesa do início do século XIX, também na filosofia idealista alemã, especialmente de Hegel, e na tradição do pensamento socialista inglês e francês, especialmente o chamado socialismo utópico, influenciaram profundamente a filosofia e as ciências humanas atuais, da modernidade, né? Além de servir de doutrina ideológica para os países autodenominados socialistas. Liliputiano é um termo que se refere a Lilliput, ou ao habitante dessa ilha imaginária que está no romance Viagens de Gulliver, do escritor inglês Jonathan Swift. E nessa ilha imaginária, os habitantes medem apenas 6 polegadas.